Olá e seja muito bem-vindo a mais uma aula deste curso. E como material bônus, eu quero entregar aqui para vocês também um conhecimento sobre a constituição de uma fundação. Não é a matéria principal deste curso, mas eu quero também dar a você, aluno e aluna, a condição de ter pelo menos em mente o conhecimento da constituição de uma fundação. E para você que tem um interesse direto nesse assunto, você vai agregar aí a condição também de obter esse conhecimento. Vamos lá? Vamos tratar agora então sobre uma fundação. As fundações formam-se pela constituição de um patrimônio, como nós já falamos anteriormente, que é adotado de personalidade jurídica com a finalidade social. Então, não tem como se fundar uma fundação sem ter um patrimônio. O patrimônio é o fator primordial e principal na constituição de uma fundação. Precisa ter o registro desse patrimônio. Essa finalidade, que é a finalidade que vai ser investida aí, esse patrimônio, será determinado pela vontade de seus instituidores, as pessoas que são proprietárias desse patrimônio, que colocará esse patrimônio para ser então fundado a associação, ou melhor dizendo, a fundação. É que nós, de tanto falar associação, a gente acaba confundindo, tá bom? Mas as pessoas que são proprietárias desse patrimônio são elas que vão determinar qual é a vontade para a instituição, qual é a área que esta fundação irá se ater como objetivo. Então é essa pessoa que colocou, assim como Bill Gates e Melinda Gates, que tem a Fundação Gates, eles colocaram ali um patrimônio, né, e constituiu essa fundação, e eles escolheram quais são as áreas que esse patrimônio será aí fonte de recurso para a solução. Diferente das associações, nas quais o núcleo central é a pessoa, nas fundações o núcleo central é o patrimônio. Enquanto existir um patrimônio, existe a fundação. Por isso é que esse patrimônio ele precisa ser bem administrado. Ele não pode ser mal administrado aí a ponto desse patrimônio chegar a um período não existir mais, acabou a fundação, não tem como ela subsistir. Então, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 62, afirma que, para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento dotação especial de bens livres, especificando o fim em que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-lo. Observa-se bem que a pessoa que é a proprietária do patrimônio, ele tem o poder de ditar quais serão os objetivos daquele patrimônio e como aquele patrimônio deverá ser administrado. Tá ok? E isso vai ser feito através de escritura pública. Escritura pública para que não haja aí nenhum dolo nas ações com esse patrimônio, tá bom? E o parágrafo único, né, vai dizer que a fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Observe que nós temos até um curso aqui, nós falamos sobre os 17 ODS. E o que significa ODS, professor? Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que fala diretamente dos objetivos de uma associação e também de uma fundação. Só que uma fundação, ela tem de certa forma, ela é específica. Ela tem uma especificidade. E
a lei determina que ela só pode ter alguns tipos de objetivos, sendo eles para fins religiosos, para fins morais, culturais e de assistência. Quando nós falamos aqui, por exemplo, fins religiosos, não estamos falando de abertura de igrejas. Não estamos falando de abertura de igreja, nós estamos falando, por exemplo, de abertura de um hospital, né, para poder assistencializar pessoas, por exemplo, freiras, padres. Então é um fim religioso. E dentro desses objetivos existe um leque muito grande de subobjetivos que pode ser tratado aí pela fundação. Mas, de fato, quem pode constituir uma fundação? Quem são as pessoas de fato? Até para que você tenha aí gravado em mente, de fato, quem é que pode ter uma associação. Então, as fundações podem ser constituídas por indivíduos, por empresas ou pelo poder público, independentemente. Indivíduos, pessoa física, empresas ou poder público. É importante que exista uma declaração de vontade clara do fundador para a constituição da fundação, especificando os bens destinados a formar o seu patrimônio e a sua finalidade. Tratando aqui diretamente de uma pessoa física, ele tem diversos bens. E ele vai fazer uma declaração pública, por escrito, documentada, quais dos seus bens serão destinados para a criação da fundação e qual será o objetivo daquela fundação. Ele tem essa prerrogativa, ele tem essa condição, esse poder que eu digo, né? Porque ele é o dono do patrimônio. Então, ele mesmo vai designar quais os patrimônios serão destinados à fundação e o que será feito, quais serão os objetivos da fundação e como será administrado a mesma. Isso é muito importante e é a diferença aí de uma associação, tá bom? Porque a associação é coletiva, a Assembleia Geral, que é o órgão máximo e soberano que vai determinar tudo isso. Essa declaração de vontade pode ser expressa, inclusive por meio de um testamento. Isso aqui eu quero fazer um adendo, é muito importante isso. Porque no momento da confecção do testamento, tem que se colocar essa declaração para que, posteriormente, esta pessoa vindo a falecer, os seus herdeiros não desfaçam aquilo que ele havia como vontade. Tá bom? Então, se puder colocar no testamento, melhor ainda, porque já discrimina quais são os bens, qual será o nome da fundação, o que a fundação terá como objetivo, quem serão os administradores. A pessoa em vida ainda tem essa condição de realização. Ok? Essa declaração pode ser justamente aí colocado no testamento, né? E esse patrimônio precisa ser suficiente para garantir que a fundação cumpra as suas finalidades. Não dá para criar uma fundação baseada num patrimônio que não tenha aí a condição de levar a fundação a cumprir o teu objetivo, né? Então, isso é muito importante de se ter, porque dependendo do tamanho monetário deste patrimônio, não se dá aí condição de existência dessa fundação por longo tempo, que é o caso que nós pretendemos aí, é ter uma fundação aí com tempo bastante longo, né? Então tem que garantir essa finalidade. Se forem, né, insuficientes, os bens destinados serão incorporados a outra fundação que se proponha a fins idênticos, a menos que o fundador não permita. Isso está lá no artigo 63 do Código Civil. Porque, de repente, vai se formar uma fundação,
Só que esse patrimônio não é suficiente. Não é, a quantia monetária, o poder daquele patrimônio não é suficiente para que a fundação consiga alcançar o teu objetivo. Então, este valor ele será integralizado numa fundação idêntica, uma fundação que tenha os mesmos objetivos. Isso é se o proprietário do patrimônio assim permitir, se assim ele desejar. Caso ele não deseje, ou ele vai aumentar aquele patrimônio para posteriormente ele criar a fundação, ou ele deixa de ter aí a intenção dessa constituição, tá bom? O novo Código Civil determina as restrições às atividades de uma fundação, aquilo que nós já tratamos um pouco anteriormente. Pela lei, as fundações só podem ter fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Em geral, as fundações são administradas por um conselho curador, que decide, em linhas gerais, quanto à forma de atuação da fundação, pelo conselho administrativo ou diretoria, que é o órgão executor, né? Como se fosse a diretoria executiva dentro de uma associação. E pelo conselho fiscal, que realizará o acompanhamento aí das contas da associação de acordo com aquilo que a diretoria executiva, que é o órgão executor, vai estar realizando. Tá bom? Isso é bastante importante se ter em mente acerca da fundação. As fundações também são registradas por estatuto, né, que é aquele documento na qual nós já tratamos no caso da associação, que é elaborado segundo as regras legais para esse documento. O estatuto de uma fundação, ele não é idêntico ao estatuto de uma associação. Ele muda e muda consideravelmente, tá bom? O registro de uma fundação depende da autorização do Ministério Público para escritura definitiva em tabelião de notas e posteriormente no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Observe aí que a forma de constituição de registro desse estatuto ele é diferente. Primeiro ele vai para o Ministério Público, que o Ministério Público ele vai fiscalizar até mesmo fonte daquele patrimônio todo que vai ser feito à associação. Então, vai depender dessa autorização. Uma vez o Ministério Público autorizando, então vai para a escritura definitiva no tabelião de nota, que aquele patrimônio agora pertence a uma fundação a ser constituída. Só posteriormente a esses dois primeiros passos que então a associação vai ter o estatuto encaminhado para o cartório. Essa avaliação prévia do Ministério Público só é dispensada nos casos em que a fundação for instituída por testamento. Isso aqui é um fator importante. Todas as vezes que for criado uma fundação, o Ministério Público tem que dar o aval. Porque ele vai ter que dar um aval para verificar se não está tendo nenhum dolo naquela ação, se aquele patrimônio não está sendo enviado para uma associação sem plena vontade do teu fundador, né? O patrimônio indo para a fundação sem que o fundador, de fato, o dono do patrimônio queira. Agora, quando está em testamento, não tem a necessidade do Ministério Público ter o seu envolvimento, porque já está testado, né? Já está dito que aquilo irá acontecer. Durante toda a existência da fundação, suas atividades estarão sujeitas ao controle minucioso do MP, né? Ainda que ele possa ser dispensado do pedido de autorização, mas ele não será dispensado no momento de fazer a fiscalização, porque os seus administradores eles são constantemente verificados para saber se não está tendo enriquecimento ilícito ou se aquela fundação não está sendo utilizada para lavagem de dinheiro e muitas outras situações. Assim como associações,
Esses são apenas os primeiros passos para a criação da existência legal da fundação. Em seguida, assim, precisa-se ter a obtenção do CNPJ, o registro do município também, ok? O registro municipal e outros registros específicos de acordo com a atuação daquela associação. De acordo com o que ela vai realizar, precisa de alguns registros específicos. Alguns exemplos de fundação são a Fundação Bradesco, criada pelo Banco Bradesco e dedicada ao desenvolvimento de projetos sociais, principalmente na área da educação. Também temos a Fundação das Nações Unidas, criada por Ted Turner, com o objetivo específico de apoiar e difundir o trabalho na ONU. Nós temos a Fundação da Telefônica, que apoia projetos na área de proteção dos direitos da criança e do adolescente em todo o Brasil. Então, são algumas instituições aí que colocaram um patrimônio para se constituir uma fundação, tá ok? Até a próxima aula.